Declaro aberta a audiência pública, hoje, 7 de agosto de 2023, às 10h30, no plenário Walter Azambuja, Rua Humaitá, 424. Saúdo o prefeito, vice-prefeito, secretários, demais funcionários da prefeitura que se fazem presente, os colegas vereadores, funcionários da casa e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Passo a leitura do edital de convocação para esta audiência pública. Edital de convocação para a audiência pública número 12 de 2023. A presidente da Comissão Especial Temporária para Estudos do Projeto de Emenda à Lei Orgânica da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado e o presidente da Câmara, com fulcro no parágrafo 4º, artigo 9º e artigo 48 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e no artigo 23 da Lei Orgânica Municipal, tornam público que farão realizar audiência pública para demonstração e avaliação do projeto de emenda à Lei Orgânica número 2 de 2023, de autoria dos vereadores, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º do artigo 84A e dos artigos 89 e 90 da Lei Orgânica do município de Pinheiro Machado, Rio Grande do Sul, no dia 7 de agosto de 2023, segunda-feira, às 10h30, no plenário Walter Azambuja, Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado. Oportunidade que convida a população em geral, representantes de entidades governamentais, classistas, sindicais e setoriais, comunitárias e outras devidamente instituídas, a participarem ou assistirem à transmissão via internet. As entidades ou cidadãos que desejarem se pronunciar sobre o assunto em questão poderão participar em tempo real através do Facebook da Câmara ou através do e-mail cv.pm@hotmail.com ou pelo telefone 3248-1527, a partir da publicação deste edital. Passo a palavra, então, ao relator deste projeto de lei de emenda, vereador Fabrício. Bom dia, presidente, demais vereadores que compõem esta comissão, pessoa que nos acompanha aqui no plenário, através dos secretários, funcionários públicos, prefeito, vice-prefeito, demais cidadãos que também venham nos acompanhar pelas transmissões das redes sociais. Presidente, na verdade, como a senhora citou aí, esta audiência pública ela tem o objetivo de discutirmos um projeto ao qual sou relator nessa comissão, que é um projeto de emenda à Lei Orgânica número 02 de 2023, projeto esse que foi proposto por todos os vereadores desta casa, no sentido de dispor sobre a alteração do parágrafo 1º do artigo 84A e dos artigos 89 e 90 da Lei Orgânica do município de Pinheiro Machado. Na verdade, essa alteração é baseada na alteração constitucional realizada pela emenda constitucional número 126 de 2022, que visa trazer simetria necessária para a Lei Orgânica Municipal, alterando o limite das emendas individuais, que é sobre a receita estimada no projeto orçamentário encaminhado pelo Executivo para a receita corrente líquida do ano anterior. Aqui, para esclarecer para quem nos acompanha, hoje, a questão das emendas individuais, e aqui eu abro um parênteses para enaltecer esta colocação que está hoje na Lei Orgânica, que é justamente dar possibilidade para que os vereadores, aqueles que estão muito próximo da comunidade, possam apresentar demandas para o Executivo através de emendas no orçamento do município, e estes valores sejam sejam aplicados dentro do cronograma de execuções orçamentárias do município. Passando assim, isso hoje ele está ele está vinculado a esses valores pela receita estimada e passará, de acordo com a emenda constitucional que está em vigor, passará para ser relativo à receita corrente líquida do ano anterior. Por exemplo, o valor que foi arrecadado, até para que os demais vereadores possam estar atentos aqui também,
o valor que foi efetivamente arrecadado pelo município no ano de 2022, no ano de 2023, se assim for aprovado, no quesito de distribuição de emendas parlamentares, será o que terá como base. E também a outra consideração que originou a proposição dessa emenda à lei orgânica do município foi que, considerando a necessidade de antecipar as datas dos projetos de lei orçamentárias para que tenha tempo hábil para as adequações e melhor execução das emendas impositivas. Isso aqui, por que a gente fez essa colocação, essa consideração? Porque, colocando em prática, nesse ano, que foi o primeiro ano que passou a ser trabalhada a questão das emendas, viu-se que houve prazos, tanto para a execução, fez com que todos os vereadores e também o executivo tivesse algumas dores de cabeça, e para que isso não venha ocorrer daqui para frente, também foi considerada esta modificação. Sendo assim, presidente, nesse momento dá para a gente abrir a palavra, se assim a senhora permitir, para aquelas pessoas que queiram se manifestar sobre essa proposição que ora está em debate nessa comissão. Prefeito Municipal. Para a população, né? Para o senhor representando o Executivo. Dá um bom dia, presidente da comissão, os demais vereadores que compõem a comissão. Nós estamos hoje aqui, a gente já tinha se reunido com os vereadores para participar da audiência pública que trata sobre majorar o valor da emenda impositiva individual de 1,2 para 2, até 2, o limite de 2. Nós conversamos, e para o pessoal entender, a emenda impositiva, ela sai de dentro do orçamento da prefeitura, aonde o vereador vai lá e indica, dentro do orçamento da prefeitura, aonde que ele quer que esse recurso seja aplicado, do total da receita corrente líquida que é a proposta. E eu aqui deixo registrado, que eu acho importante a emenda impositiva, só que nós gostaríamos que ficasse registrado, como já conversado, que ficasse no limite até 2%, no limite até 2%, porque a gente consegue trabalhar com os vereadores, né, o limite mínimo de 1,2%, e trabalhar também a questão de até 2% do limite máximo do individual, por questão que desse recurso é onde sai para pagar a folha do servidor, é do recurso que sai para pagar o vale alimentação do servidor. A gente fez uma conta, a emenda impositiva dá 164 mil por mês, 164 mil por mês divididos vezes 12, é mais do que a reposição que a gente deu de 5%, né? Que foi 4,60 e pouco, mais o ganho real, 0,35, deu 5%. Então, se a gente somar os 5% que a gente deu de reposição em cima da folha e somar o total de emenda impositiva, é mais do total que a gente deu de reposição para o servidor. Então, a gente busca esse entendimento de vocês e deixar registrado nos anais dessa casa e na Câmara também, que essa adequação junto à lei orgânica, ela fica estipulado até 2%, né, e não no limite de 2%, porque isso pode trazer uma série de problemas para o município para poder executar e comprometer principalmente a vida do servidor público, que todos nós defendemos. Acreditamos que a emenda é importante, os vereadores têm o seu reduto para atender e não queremos tirar ela e não vamos fazer isso, mas queremos buscar esse entendimento, né, em prol do servidor público. Nosso servidor público já está há anos sem o vale alimentação, sem reajuste, sem correção nos valores, e é quem toca a máquina, e você sabe que a gente já tem hoje mais inativos do que ativos trabalhando. E aí os serviços ficam deficitários, porque a gente também precisa contratar mais gente para o serviço andar. Então, o meu posicionamento era esse, não sei se o Rogério também queria falar sobre essa situação, e pedir para vocês, encarecidamente, né, que o texto, a gente já tinha conversado com o Fabrício, com a vereadora Laura, tinha conversado com a Lisete, com o vereador Vilcinho, e tinham sido favoráveis, né, nessa emenda ao texto, porque entendem a preocupação que o município tem também com o servidor. E a gente veio hoje para ratificar a fala de vocês na nossa reunião
e também para os outros vereadores que não estavam na reunião entenderem qual é o propósito. Bom dia, presidente, mais vereadores, prefeito, servidores. Na realidade, nossa grande preocupação sempre foi o ajuste fiscal, sempre foi a nossa meta manter a prefeitura dentro de um parâmetro de estabilidade. Então, por isso que a gente pede justamente esse ajuste aí na emenda, para não ficar no limite, sim até o limite, né? Para se chegar depois, claro, na hora de se fazer a LDO, chegar num valor que seja razoável para o município, né? A nossa preocupação, você sabe, desde o início do governo, até antes mesmo de eu assumir, o Ronaldo já primava por esse controle fiscal, e nós não queremos que essa emenda cause um transtorno para os cofres públicos. É só isso aí que nós pedimos, essa compreensão dos vereadores. Bom, era isso aí. Obrigado. Bom dia, senhores vereadores, colegas, pessoal que nos assiste através das redes sociais. Gostaria de evidenciar também o que foi citado pelo prefeito e pelo vice, relacionado aos 2%, né, se possível até 2%, como foi conversado no final de semana, que aí, conforme o andamento da coisa, se possível for, se consegue chegar mais adiante um pouco mais. Mas eu, especialmente como profissional da contabilidade, gostaria de tocar num outro assunto, também citado pelo vereador Fabrício, relacionado aos prazos. Tá? O que acontece? Concordo plenamente com vocês de repente, antecipar o prazo da LDO, mas deve ser lembrado também que em 2025 a gente terá o PPA. Então, se for antecipado o prazo da LDO, também tem que se antecipar o prazo do PPA, porque senão a gente corre o risco de o PPA nem ter sido aprovado ainda e já tem que estar protocolando a LDO. E, quanto ao orçamento, eu gostaria de pedir, vocês devem saber também que o Tribunal de Contas costuma fazer mudanças bem final do ano. Então, assim, o nosso prazo hoje é 15 de novembro. Parece estranho, porque 15 de novembro é um feriado, mas o nosso prazo é 15 de novembro. E se a gente antecipar para, por exemplo, 31 de outubro, a gente corre grandes riscos, porque daqui a pouco a gente está protocolando um projeto e o Tribunal de Contas pode vir a fazer mudanças. E a gente ter, entre aspas, uma perda de tempo. De mudança de natureza de receita, de mudança de natureza de despesa. Então, pode gerar uma dor de cabeça bem grande para a gente. Então, eu gostaria de pedir que vocês ponderassem em relação ao orçamento, à LOA, de não antecipar, porque a gente pode ter problemas quanto à alteração de naturezas de receita e de despesa. Mas concordo, sim, como profissional da contabilidade, claro, que seria interessante, talvez, antecipar um pouco a LDO e lembrar também do PPA. Sem contar que é bom lembrar aos senhores que, assim como na lei orgânica a gente tem prazo para protocolar PPA, LDO e LOA, também há prazo para aprovação. E, a partir do momento que se atrasa um pouquinho a aprovação, a gente também tem algum problema na hora de enviar a peça orçamentária seguinte. Em resumo, a gente protocolou o PPA, ele ainda nem foi aprovado e daqui a pouco eu já tenho que estar com a LDO tramitando. E eu não sei se isso vai ser aprovado exatamente como a gente fez. Então, como profissional da contabilidade, eu peço que vocês vejam bem esses prazos quanto às alterações para a gente não vir a ter problemas. Obrigada. Mais alguém da comunidade? Presidente. Sim. Só enquanto a diagnóstico das pessoas que gostariam de falar, já de imediato, até para que algumas dúvidas venham ser sanadas, conforme a Cristiane nos trouxe ali, na questão do PPA também foi alterado as datas, porque justamente o trabalho foi construído, e aqui o nosso jurídico me lembrou agora há pouco, a gente fez esse trabalho em análise com todos os momentos que envolve a aprovação das leis orçamentárias. Então, é natural que, se você altera uma data, você tem que fazer as demais datas também regredir, digamos assim. E especificamente na questão que a senhora levanta, quando, se, por exemplo, há prazo para a Câmara se manifestar.
Mas aí, se a Câmara não se manifestou, é natural que esse prazo vai ser estendido também, porque não tem como o Executivo encaminhar uma nova lei se a lei que antecede das questões orçamentárias não for aprovada. Então, nesse quesito, é pertinente as suas colocações, suas preocupações, até como profissional da contabilidade, mas na questão do projeto que está sendo tramitado aqui, já foi alterado concomitante todas as datas. Porque a minha preocupação especial ao orçamento, quanto a gente profissional para antecipar, tranquilo. É só eu antecipar o meu trabalho, para mim não tem problema nenhum. A minha preocupação é de protocolar toda a documentação, protocolar todo um projeto de lei e daqui a pouco ter alterações orçamentárias que não são nossas, né? O Tribunal de Contas alterar a natureza de receita, a natureza de despesa. Como o ano passado teve uma grande modificação para 2023, mudou todo o ementário da natureza de receita, nos deu bastante trabalho, fonte de recursos, teve muita modificação, e aí a gente corre o risco de protocolar um projeto de lei lá final de outubro e a gente perder tempo, entre aspas, né, e tendo que fazer tudo de novo por causa de eventuais mudanças. Essa é a minha preocupação, com o orçamento, principalmente. Não, a gente entende a sua preocupação, mas essa é uma questão até que daqui a pouco o projeto está sendo tramitado. É essa a intenção aqui. Se daqui a pouco, dentro das datas que foram propostas, há alguma questão, vocês podem nos notificar. A minha sugestão, não só sugestão, como pedido, como profissional, é que preferencialmente se mantenha o prazo do orçamento. A comissão fará a análise sem problemas, se for assim. Eu estendo como relator e estendo depois o debate com a comissão também. Não, e se a gente tiver que fazer alguma reunião interna para discutir internamente, não só a contabilidade de prefeitura, como contabilidade de Câmara também, da minha parte não tem problema. Tranquilo, obrigado, presidente. Mais alguém? Tamires, secretária Tamires. Bom dia a todos aqui presentes. Como secretária da Fazenda, eu só gostaria de também evidenciar o que o prefeito e a Cris já falaram quanto ao aumento da alíquota das emendas impositivas, porque esse aumento ele impacta diretamente no recurso livre. O recurso livre, dele a gente já paga bastante a questão dos parcelamentos, né? A gente tem um valor mensal alto já que se compromete com os parcelamentos do FAPES, parcelamento do Vale, precatórios. Provavelmente para o ano de 2024 tenha mais um aumento nos precatórios, porque todo ano são incluídos novos. Isso tudo impacta no nosso recurso livre. A gente teve um problema esse ano de 2023 com a nossa arrecadação de ICMS relativa à pecuária, porque todos sabem o quanto baixou, né? Quem é pecuarista aqui sabe o quanto baixou a soja, quanto baixou o valor do gado, e isso vai impactar no ano que vem na nossa arrecadação de ICMS, através da produção primária. Então, tudo que onerar do recurso livre, a gente vai ter dificuldades, né, para manter o reequilíbrio fiscal, que é a ideia principal, né? Não gastarmos mais do que recebemos. Então, a gente pede a compreensão de todos. Claro que, num segundo momento, que a gente sabe que vocês estão hoje, primeiro, aprovando a alíquota na lei orgânica, mas a gente sabe que depois vai ser discutido, em uma outra oportunidade, o aumento da alíquota da emenda, né, que o município vai ter que repassar. Então, é só para reiterar que vocês deem uma analisada na nossa situação financeira para não ter prejuízos aos próximos anos. Obrigada, secretária. Mais alguém? Giovanni, os outros secretários, funcionários? Aos servidores públicos que estão aqui, é o momento de se manifestar, porque isso impacta na revisão, na reposição salarial do servidor, isso impacta no vale alimentação do servidor. Então, este é o momento de audiência pública para se manifestar, porque depois, quando chega as reposições e se faz a audiência pública das reposições, existe, tem que aumentar para tanto porque precisamos, e eu entendo que precisa, mas às vezes não se tem dinheiro para atender a todos. Então, este é o momento de sensibilizar
os vereadores, aqueles que já se pactuaram conosco, que foi a Laura, que foi o Fabrício, que foi a Lisete, o Vilcinho, o Wellington, em colocar até 2%. Mas a gente também precisa daqueles outros vereadores que não estavam na reunião conosco, que se manifestem sobre essa situação. E eu já deixo registrado nos anais da casa, vai ficar também na ata, que o aumento da emenda de forma direta de 2%, no limite de 2%, poderá trazer, sim, problemas financeiros ao município, poderá trazer problemas de impacto na reposição salarial dos servidores, de impacto no vale alimentação dos servidores. Então, para depois não dizer, não foi avisado pelo prefeito, ficaram inertes, não se manifestaram. Então, é isso que eu quero deixar bem claro, para depois a gente não ter problema, e os documentos estão disponíveis na casa, porque depois todos os vereadores cobram a reposição a maior, dizem que o executivo só dá miséria, que não alcança um valor melhor, que nós não valorizamos servidores. A gente já escutou tudo isso, né? Então, hoje a gente faz essa fala para deixar isso registrado. Aline, tem alguém da população? Bom dia, presidente. Alô? Alô, alô. Bom dia, presidente, demais vereadores, prefeito, vice. Eu só gostaria de pedir uma total atenção aos vereadores quanto a essa emenda, né? Porque a gente sabe que nós, servidores, eu estou há 36 anos na prefeitura e tudo que a gente já passou na prefeitura. Salários parcelados, sem vale alimentação, né? Então, que tenham muita responsabilidade no momento de fazer essa votação. Tá? Esse é o que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Mais alguém? Não? Então, agora eu passo a palavra aos vereadores para que façam seus questionamentos e observações pela ordem das bancadas. PSDB, vereador Renato. Cumprimento, presidente, nosso prefeito Ronaldo, vice-prefeitos, secretariados, funcionário público. Eu quero dizer que concordo até com o prefeito Ronaldo nessas emendas que foram até 2%, porque a gente não pode passar para 2%, favorecer uma parte dos nossos eleitores, como diz o outro, e prejudicar os outros. Então, concordo com que seja até 2%. Obrigado pelo espaço. Obrigada, vereador. Vereador Fabrício. Eu, como relator aqui, é importante eu ouvir a todos, e assim a gente procura fazer o trabalho, também depois levar a discussão mais ampla na comissão. E, nesse sentido, é o que a gente está propondo. Ele traz, esse projeto aqui traz algo muito positivo, que é uma segurança maior para o momento que é discutido a implementação no orçamento do recurso das emendas. Por quê? Porque agora não é baseado sobre receita estimada. Até nós tínhamos essa conversa, né, Cristiane, ali naquele período ali que foi trabalhado durante o ano passado, justamente porque tinha que se estar estimando o que o município ia arrecadar no ano, chegava nos últimos dias das emendas, mas qual é a previsão? Vai dar abaixo, vai estar menos? E sempre ficava uma emenda das que eram propostas pelo vereador na retaguarda, digamos assim. Vai ser executada ou não. Essa proposta que está sendo debatida, ela justamente está trazendo essa segurança para o legislativo, também para o executivo, porque também a partir do momento que você anuncia algo na forma de legislação, é importante que seja colocada, a população espera isso, né? E essa discussão, ela vai ocorrer baseada no valor da arrecadação do ano anterior àquele que está sendo discutido. No caso, que nem eu falei lá no início, no caso agora em 2023, é com base na receita que foi realizada pelo município no ano de 2022. Então, isso é algo propositivo. Lembrando que tudo que está aqui
ele foi copiado da Constituição Federal, então não tem nenhuma situação aqui que seja contraditória à Constituição Federal, mas é esse o debate que está sendo proposto aqui. Seria isso, presidente. Obrigada, vereador. Vereadora Laura. Bom dia aos colegas vereadores, bom dia prefeito, vice-prefeito, bom dia aos secretários, servidores e as pessoas que estão acompanhando essa audiência pública. Essa audiência pública, como todas as outras, a gente traz temas, projetos aqui para debater assuntos de interesse da comunidade, como também são as emendas impositivas. A gente abre esse espaço, a gente tem que abrir e abre esse espaço para debater. A gente está aqui para escutar vocês, já tinha escutado o Ronaldo, inclusive em uma reunião, em um momento anterior, eu havia dito que isso deveria ser discutido até com a base, de repente, para acertar esses valores. Enfim, a gente está adequando aqui a nossa legislação à lei maior federal, que é a Constituição Federal. Tem a emenda que hoje estipula que as emendas são no valor de 2%. E acredito que aqui ninguém não esteja pensando com responsabilidade ou querendo, né, tirar dinheiro de pagamento de servidor ou de vale alimentação. Nunca passou por essa casa, né, vereadores, essa ideia. As emendas hoje são um direito que os vereadores têm, que também estão colocando em serviços, em políticas públicas para a comunidade de Pinheiro Machado, que é como um todo, né? Eu sempre digo isso, os servidores, sem os servidores o município não anda, com certeza, tem que ser pago e muito bem pago. Este vale alimentação, hoje em dia, é muito pouco, é praticamente um vale de fome, R$180. Claro que os servidores não tinham, estava até sem receber em anos anteriores, mas uma coisa, né, não justifica a outra, tudo tirar de um lugar para colocar no outro. A gente tem 12 mil pessoas para atender, uma comunidade de políticas públicas. Então, acredito que os vereadores aqui, eu e os outros 8, vamos pensar muito bem sobre isso, vamos debater internamente, depois com o Executivo também, para tomar nossa decisão e ver como que a gente vai proceder da melhor forma. Obrigada pelo espaço. Obrigada, vereadora. Vereadora Elisete. Bom dia a todos aqui presentes, os colegas vereadores, prefeito, vice-prefeito, secretários e funcionários que hoje se fazem presente aqui nessa audiência pública. Eu, como funcionária pública, jamais, né, vou querer prejudicar o andamento do pagamento dos servidores. Porque hoje eu sou vereadora, estou vereadora, mas eu sou funcionária pública e tenho que pensar no nosso futuro, no nosso bem-estar, de nós funcionários. E essas emendas, nada mais, como já foi falado aqui, todos falaram, que vai sair dos cofres da prefeitura, que poderiam muito bem beneficiar o funcionário de qualquer maneira, né? Pagando o vale, aumentando o vale, pagando dando as letras, né, que faltam para os funcionários que estão se aposentando e colocando na justiça porque não estão tendo condições de receber. E esse dinheiro saindo dos cofres da prefeitura, eu acredito, não tenho certeza, que impactar a vida do funcionário, o andamento que o Executivo vem tendo trabalho e trabalhando incansável, o prefeito, o vice-prefeito, secretários, para que ande, né, e que todos tenham se beneficiando, colocando as coisas no lugar, como fazia tanto tempo, né, nós funcionários, eu funcionário, sofri na pele da gente receber salário atrasado, de não ter vale alimentação, a recém agora que está conseguindo colocar as contas no lugar. Não sou contra essa emenda impositiva, não sou contra, porque é um direito do vereador ter essas emendas, mas eu acho que não é o momento, não é a ocasião da gente querer aumentar essas emendas. Eu até entrei um tempo atrás aí com o ofício pedindo para dividir, para criar essa comissão para dividir essas emendas pela metade, para ajudar no pagamento do funcionário, mas aí não foi avante, né? Eu sou eu sou vereador e funcionário, jamais, né, sempre vou defender o funcionário. Também sei, né, que os colegas também têm as prioridades deles, assim como eu tenho a minha, né? Eu sou funcionário, vou defender o funcionário. Eles, como vereadores, precisam dessas emendas para fazer as políticas públicas, mas eu também sou cobrada, né, muitas pessoas pedem ponte, estrada, um monte de coisa, né? Eu incomodo bastante o secretário, o vice-prefeito aí para as estradas, coisas, eu sei que eles não estão tendo condições, aí vai o vereador e vai lá e tira mais um monte de dinheiro lá dos orçamentos, que aí mesmo prejudica mais ainda o andamento,
E muitas vezes o vereador coloca numa política, né, mas que essa política não vai né, abater naquela precisão que está tendo no município, que às vezes é a estrada, às vezes pode muito bem, né, eu que moro para fora, a Magda, o Cássio que mora para fora e sabe as dificuldades que as pessoas que moram na campanha, colocar essas emendas lá, como colocaram, né, o Fabrício colocou, o Cássio colocou também, para abrir, né, buracos, né, lá, aqueles bebedouros nos poços, né, no ano passado, que era a dificuldade do agricultor, eles colocaram, mas nem todos colocaram, né. Então, eu acho que seria muito injusto a gente colocar essas emendas para 2% agora, neste momento. Talvez, em outro momento, né, em melhor situação, a gente consiga. Eu assinei aquele papel, sim, porque se eu abrir mão das minhas emendas, elas não vão ir para a prefeitura, elas vão ir para os vereadores, aí vai aumentar mais as emendas deles. Então, se eles têm direito, eu também tenho, e se for aprovado ou reprovado, eu estou junto. Seria isso. Presidente, obrigado pelo espaço. Obrigada, vereadora. Bom, também por colocar meu posicionamento, eu acho importantíssimo e válido que a Elisete defendeu, mas também penso que a gente luta por determinadas coisas que, às vezes, essas nossas emendas também vêm de encontro, né, Elisete, à demanda da comunidade, que, às vezes, né, a prefeitura não consegue, né, mas, com certeza, o funcionalismo merece melhor remuneração em dia, vales maiores, né, porque tudo sobe todos os anos e os salários não, mas acredito que a gente agora, internamente, depois vai discutir isso, né, presidente, o relator, que é o Fabrício, a gente ainda, antes da votação, ainda vai discutir, vai conversar e vai tomar um posicionamento adequado, ou que seja de comum acordo. Então, mais uma vez, Aline, tem algum posicionamento nas redes sociais? Não? Então, agradeço a presença. Não tem mais ninguém a falar? Não? Então, agradeço a presença das autoridades, dos vereadores, dos funcionários da Prefeitura. E, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a reunião de audiência pública e informo que os cidadãos poderão encaminhar nas suas observações, questionamentos e sugestões pelo prazo de 72 horas pelo site da Câmara de Vereadores ou no protocolo desta Casa Legislativa. Após transcorrido o prazo de 72 horas da realização desta audiência pública, o projeto de lei será liberado para que a relatoria elabore seu parecer no prazo legal de até 7 dias nesta comissão. Obrigada a todos, uma boa semana e um bom dia.